Pai do Senhor a todos, amém? Graças a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, amados. 1 Coríntios, sem perca de tempo, né? Para nós, daqui a pouco ceiar, né? Também, eu tenho que levar a ceia ali para a irmã Dani, né? Está operada, então tem que subir ali o morro, né? Subir a serra, como diz o pastor. E graças a Deus, né, pela vida da Dani, né, mais uma vez, o Senhor operou na vida dela. Vai continuar operando, né, irmãos, que ela tem uma boa recuperação, como eu falo para ela, né. Eu creio que Deus sabe de todas as coisas. 1 Coríntios é sempre o livro que nós lemos, né, sobre a ceia. 1 Coríntios 11, versículo 23. Vamos ler o 26, aliás. Só o 26, tá? Depois vamos falar um pouco sobre a ceia. Diz assim o 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Vamos repetir mais uma vez esse versículo? Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia, até que Ele venha. Glória a Deus. Podem assentar, amados. Estamos aqui nesse culto, né, de ceia. Estamos sentindo a falta de vários irmãos, né, hoje. Alguns jovens, alguns adultos, né, estão faltando hoje no culto da ceia, que é o culto mais importante da igreja, né, como sempre eu falo aqui. Assim como Jesus, irmãos, ele celebrou, né, a ceia ali com os discípulos, ele deu essa ordem para que nós, né, continuássemos a celebrar essa ceia, né, que é aquele momento ali que você se reúne e você está ali na mesa, ali com todos juntos, e nós estamos ali anunciando, né, lembrando da morte e a ressurreição de Jesus, não é verdade? Todos os momentos nós temos que sempre lembrar. Nós não vamos estar ali fazendo, ali se condoendo, poxa vida, tendo pena de Jesus. Não é isso, irmãos. Mas nós somos gratos. Toda vez que nós vamos ceiar, toda vez que nós estamos na mesa, principalmente quando estamos na presença dele, no culto da ceia, nós sempre agradecemos pelo seu sacrifício na cruz, não é verdade? Pela morte, pelo tudo que ele passou, aquele sofrimento ali naquela cruz, né? Antes da cruz ele já padeceu, né? Ele já sofria afrontas, ele já sofria perseguição, ele sofria que mais? Desprezo. As pessoas não acreditavam que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus. Ele foi rejeitado entre até a sua família, entre os seus. Então ele foi rejeitado, irmão, né? Então, quando a gente participa da ceia, quando você participa, porque a ceia é para os salvos, você está celebrando ali também a nova aliança, que é o pacto, que é aquele acordo, aquele contrato, aquele acerto que ele fez com o Pai, não é isso? O Pai, ou seja, ele se entregou por nós para que nós viéssemos ser salvos. Então, se nós somos salvos, é porque Jesus saiu da sua glória, como tem ensino aí, né? Deixou a sua glória, aquele lugar maravilhoso, e ele veio, se tornou um homem, se tornou ser humano, se tornou assim como nós, sentindo dores, fome, tristeza. Ele sentia muitas coisas que nós sentimos, tudo que nós sentimos hoje, ele sentiu. Por isso que ele sabe o que é ser um ser humano, porque ele se tornou homem. Ele sabe as nossas fraquezas, as nossas lutas, ele sabe o que a gente passa, mas também ele provou
que nós podemos viver sem o pecado, irmão, apesar de nós sermos pecadores. Porque o pecado tão de perto nos rodeia, não é verdade? Mas ele como Deus, homem, ele provou que nós podemos viver sem estar pecando. Porque o pecado é aquilo que desagrada a Deus. É aquilo que nos afasta dele. É aquilo que faz com que o Espírito Santo se afaste, fique triste. Então ele provou. Então a gente só vive no erro, no pecado, quando a gente quer. Quando a gente não quer, irmãos, ninguém vive pecando. O pecado realmente ele vem de uma maneira muitas vezes despercebido até, né? Uma mentirinha ali, uma mentirinha acolá, né? Ah, eu tropecei ali, aí chama um palavrão, aí do nada, sem querer. Mas o pecado não tem que ser, irmãos, é ali todo o tempo, né? Mas muitas vezes, quando acontece de nós errarmos, que seja algo que não seja tão, né, tão pecaminoso, porque nós somos realmente seres humanos sujeitos a pecar, sim. Nós pecamos no pensamento, não é verdade? Às vezes a gente tem um pensamento ruim, mal do irmão, às vezes você tem um sentimento contra o seu irmão, guarda mágoas, guarda ira, tem inveja muitas vezes, fala mal do seu irmão, não é isso? Às vezes você não sabe ver o sucesso do seu irmão, que você fica chateado, né? Às vezes a pessoa tem muitas coisas, como a irmã Lenice falou, né? No trabalho, às vezes você tem inveja da pessoa que se destaca, assim mesmo no meio cristão também, quando as pessoas se destacam mais, vem buscar Deus, faz muitas coisas na obra, sempre tem um ali que está sempre ali, mas só esse daí que é o queridinho da pastora, é o queridinho do... Não é isso, irmãos, mas aquele que se destaca, aquele que está buscando, aquele que está ali sempre buscando mais do Senhor, é aquele que o Senhor sempre levanta, sempre coloca mais em cargos, não é isso? Está mais ali nas coisas, não é isso? Então, amados, ali como Jesus ele deixou essa ordem para que nós continuássemos celebrando a ceia, nós devemos lembrar da sua morte até quando? Até que ele venha. Então até, irmãos, quando houver, até o dia do arrebatamento, até muito antes, claro, nós não sabemos qual vai ser esse dia, mas nós aguardamos com toda a ansiedade. O que nós temos que ter hoje, irmão, não é se desesperar, não é ficar, poxa, eu queria ter um carro, uma casa nova, todos nós queremos. A você ficar ansioso, para você ficar rico, eu quero ter tanto dinheiro, eu quero ter isso. Não, a nossa maior alegria, nossa maior conquista é nós estarmos salvos, preparados para que, quando ele falou esse versículo aqui, no versículo 26, até que ele venha. Vocês têm que anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Então, até esse dia, irmãos, que nós estamos aguardando, nós temos que celebrar a ceia do Senhor. Nós temos que estar preparados com nossas vestes brancas, com nossas vidas preparadas, com nossas lâmpadas acesas, assim como aquelas virgens. Né? Aquelas 5 virgens estavam preparadas, subiram, foram ao encontro do noivo. Assim a nossa igreja, nossas vidas. E temos que estar preparados a qualquer momento, independente de você ver um irmão fazendo algo errado. Eu fiquei desanimado por causa disso, por causa daquilo. Não, irmão. Olhe para você. Lute pela sua vida espiritual, pela sua salvação. Porque se você olhar para o homem, você vai ver defeito. Você vai ficar decepcionado. Não é isso? A gente decepciona, irmão, com várias pessoas até, com atitudes. E muitas vezes tem pessoas desanimando e saindo das igrejas, né? Se desviando, irmão. Eu prefiro estar em casa. Muita gente, irmãos. Vocês não sabem o número de pessoas que hoje estão em casa, nesse domingo agora, culto de ceia, dentro do quarto, na frente da televisão, no celular, ou saindo, passeando no shopping, ou saindo com a família para esparecer, né? Hoje é domingo, vocês não sabem. O que importa é a minha vida com Deus. Não tem essa de igreja.
O diabo está enganando muita gente, enganando. Muita gente que era, irmãos, pessoas que estavam nas igrejas, ajudando os pastores, ali, sabe, fazendo a obra de Deus, está dizendo, Deus não quer que estejamos, por isso que eu não quero estar em igreja, porque a igreja só dá problema, um fala do outro. Eu vejo comentários, irmão, de várias coisas que acontecem nesse mundo, de maus exemplos, e eu vou para o comentário, eu gosto de ver os comentários das pessoas, né? Porque através dos comentários você vê várias coisas. As pessoas falam muitas coisas. Entenderam? E as pessoas falam o quê? É por isso que eu não vou para a igreja. A maioria fala isso. É por isso que eu fico na minha casa com meus filhos, faço a minha oração, pego minha Bíblia e não quero mais estar em igreja. Muita gente fala isso, irmão, em vários comentários, todos. Eu acho que vocês também aí acompanham, né? Vocês já viram também. Tem muita gente que está fazendo isso. Estão se enganando. Pessoas que estavam ali, até como pastores, estão em casa. Porque dizem que não precisa estar em igreja, porque Deus salva aonde estiver. Realmente Deus salva, irmão. Mas nós temos que estar em comunhão. Cadê o momento da ceia? Para estar em comunhão com seus irmãos. Momento da oração. A gente ora em casa sim, ora, que temos que fazer isso, irmãos. Esse é o dever de todo cristão. Se você não ora, se você não lê a Bíblia, se você não cultua, você está pecando. E como pode querer, como diz aqui, até que ele venha, subir no arrebatamento, está em comunhão, irmão, com a ceia. No dia da ceia, tem pessoas que nem vêm para a igreja, porque, não vou ceiar mesmo, nem vou. Não é isso? Mas a ceia, irmãos, é importante. É um momento de reflexão, porque ele celebrou conosco uma nova aliança, aleluia! Quando ele veio, morreu na cruz por nós, irmão, ele fez um novo pacto com o homem Deus, né? É um acordo que ele fez para que nós viéssemos ser salvos através dele, irmão, através desse ato. Porque como diz Isaías 55:3, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, né? E a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias de Deus. Nós temos que inclinar os nossos ouvidos para ouvir a palavra do Senhor, amados. Porque ele disse mesmo lá em Jeremias também, ele falou, Jeremias 32:40. Ele diz, farei com eles uma aliança eterna, segundo o qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se aparte de mim. Muito antes de Jesus nascer, lá no Velho Testamento, ele já usou os profetas. Aqui, Jeremias, farei com eles uma aliança eterna, e essa aliança se cumpriu em quem? Em Jesus, aleluia. Porque aí, amados, através dessa aliança, nós temos, né, a certeza que nós vamos para o céu com Jesus. Então nós sabemos, irmãos, que toda vez que nós ceiamos, nós estamos ali comemorando, celebrando, lembrando até, porque não estávamos lá nesse dia, não é isso? Não estávamos lá, mas é pela fé, irmãos. Como eu estava lendo, nós somos filhos de Abraão pela fé. Nós alcançamos a graça do Senhor, nós alcançamos a bênção através de Abraão, pela fé. Então nós que estamos aqui, amados, nós temos fé, não vimos Deus, não vimos Jesus quando ele nasceu, não vimos aquela parte lá, né? Há mais de 2000 anos atrás, que os discípulos viram, mas nós pela fé, nós acreditamos que nós estamos lutando para chegarmos numa cidade eterna, né? Que é a Nova Jerusalém. Quantos estão guardando a Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém é o lar dos salvos, irmãos. É o nosso lar. Esse lar, essa mansão já está preparada, como Jesus falou para os discípulos. Eu vou, mas eu vou preparar lugar para que onde eu estiver, vocês também estejam. E esse lugar, amados, já está preparado há mais de 2000 anos.
Jesus já preparou muito antes até da fundação do mundo. Quando ele criou o mundo, ele já criou, irmão, a Nova Jerusalém. Porque ele criou todas as coisas. Ele criou os céus, a terra. Ele criou né, o que se diz? Os seres celestiais, os anjos, os serafins, os querubins. E ele já sabia de tudo, porque ele é Deus, irmão. Ele criou a nova cidade, a cidade santa, que essa cidade não tem ninguém. Essa cidade não está lá ainda João, Abraão, Isaac, Jacó. Não tem ninguém nessa cidade, porque ela está separada. É a Jerusalém celeste que diz aqui em Apocalipse, que João viu descer do céu como noiva ataviada para o seu noivo. Essa cidade, amado, está preparada para mim e para você, aleluia. Para aqueles que lutarem até o fim, para aqueles que não foram covardes, se desviaram dos caminhos do Senhor, deixaram, né, como fez ali aqueles anjos, quando houve ali, ele estava ali, né, o Lúcifer, e quando ele se fez, né, que ele foi deportado para baixo, que Deus viu tudo, ele já sabia. Aqueles anjos que não quiseram nem com Lúcifer, nem ficarem no céu, irmão, eles foram jogados também. Hoje eles estão presos. Demônios que estão ferozes, que vão ser soltos, né, no Apocalipse. No tempo ali que eu digo que está no Apocalipse, é que está escrito. Mas no tempo da grande tribulação, eles vão ser soltos, com iras, ódio. Porque eles não quiseram, irmãos, ficar lá como anjos, servir a Deus. Eles nem foram com Lúcifer e nem quiseram estar lá no céu. Já pensou? Eles viram aquela glória celeste, irmão. Então, essa cidade que eu estou falando aqui é a Nova Jerusalém, que está preparada para mim e para você. Nós que lutarmos para estarmos com Ele, sempre lutar contra o pecado, que tão de perto nos rodeia. Então, que nós possamos, amados, estarmos com nossas vidas, com nossas vestes limpas, para que quando Jesus nos chamar, e pode ser, irmãos, daqui para amanhã, porque do que estamos vendo, do que estamos passando, irmão, não é fácil. O que você vê de coisas terríveis nesse mundo que está acontecendo, irmãos, já era para Jesus ter voltado. Mas sabe por que ainda não voltou? Porque Ele está dando oportunidade até mesmo para nós que estamos dentro das igrejas, que não estão preparados. Porque se Ele voltar, vão ficar. Muitos vão ficar, irmãos. A Bíblia mesmo fala, estarão 2 pessoas numa cama, um será levado e outro será deixado. Estarão lá no campo, 2. Um será levado, o outro será deixado. Por quê que ele fala isso? Porque nem todos estão preparados, nem todos estão com a sua vida na presença dele, irmãos. A esposa procura buscar, mas o esposo não procura. Os filhos não procuram também. Aí quando houver o arrebatamento, irmão, vai ser muito triste. Porque alguns vão subir, outros vão ficar. Que nós possamos estar preparados para esse dia, mas que está chegando. Ele pode chegar para mim e para você hoje, sabe como? Ele nos levando. Aqueles que estão partindo com o Senhor já estão subindo, já estão salvos. Os que foram com Jesus, os que morreram com Cristo. Mas aqueles que ainda estão lutando, irmãos, temos que lutar todo dia contra o pecado, todo dia. Todo dia. Poxa, eu orei ontem, orar de novo. Li a Bíblia ontem, só vou ler na outra semana. Você vai ficar raquítico se você não ler a Bíblia. Você vai ficar desanimado, você vai ficar triste. Você não tem força para vir para a igreja, você não tem força para orar, para falar de Jesus. E é por isso que existe muitas pessoas assim, amados, como diz aqui, ó. Muitos também diz aqui, portanto, todo aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor, indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Por isso ele diz, examine-se cada um a si mesmo. E então coma do pão e beba do cálice. Tem muitas pessoas brincando, irmãos. Estão ceando aqui e amanhã estão no erro. Estão ceando aqui e amanhã estão pecando, fazendo coisas desagradáveis a Deus. Não faça isso. Porque você está trazendo maldição para você mesmo. E você está sendo também aqui culpado
do sangue, né? E o corpo de Jesus. Então não faça isso, examine-se, como nós estamos aqui nesse momento. Nós vamos agora, vamos ficar em pé. Nós vamos participar dessa ceia, irmãos, sabendo que nós estamos preparados, porque se Jesus vier na hora dessa ceia, nós estaremos na glória com Ele, aleluia. Nós estaremos salvos. Nós temos que ter essa certeza, irmão, todo dia. É todo dia, amanhecer o dia, obrigado, Senhor. Antes de você trabalhar, ore, fale com Ele. Chegou, fale com Ele. Em todo momento, ore, fale com o Senhor, aleluia. Porque Ele está aqui para nos dar a vitória, a força que precisamos para vencer. Independente de qualquer situação que nós passarmos, nós temos que estar fiel com Ele, irmãos. Não importa o que eu passo, não importa o que você passe, mas a nossa vida com Ele tem que ser independente de qualquer coisa. E nós estarmos na sua presença, amém? Vamos, irmãos que vão cear, podem chegar aqui. Os irmãos que vão servir a ceia que eu coloquei lá, né? Pegue o pão,